Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Então hoje vamos dar continuidade para a nossa disciplina de arte. Por favor, peguem um livro, peguem o caderno e uma bolsinha de lápis. Sigam todas as leituras, prestem bastante atenção nas minhas explicações, façam as reflexões das quais eu peço para que vocês façam, leiam o que eu peço para vocês lerem, tá? Porque isso maximiza o ensino e a aprendizagem de vocês, tá bom? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, escrevam no caderno de artes. Alguma reflexão que vocês fizerem, também. Se vocês tiverem alguma opinião diferente da minha, também escrevam. É só colocar aula do dia, coloquem o dia da aula e escrevam, façam uma espécie de diário de bordo. Depois vocês vão conseguir se localizar melhor nas matérias e recordar aquilo que vocês sentiram, aquilo que vocês pensaram durante a aula, tá bom? Bom, continuaremos hoje com o tema 2, a arte da comunicação. Faremos da página 30 até a página 36, tá? Então, vamos lá? Curiosidades. Artes com letras. Partindo da ideia de que as letras têm seu próprio desenho, a artista mineira Marilá Dardot transformou-as em objetos que integram uma instalação interativa chamada A Origem da Obra de Arte, no Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Essa obra de arte, gente, ela é muito, muito visada no Inhotim. As pessoas gostam muito de conhecê-la, porque é realmente divertido ver todas essas palavras escritas, poder movimentá-las, né? Porque como obra de instalação, normalmente as pessoas podem interagir com as obras, né? Essa é uma diferença de um museu, de uma obra de arte de instalação e uma que não é de instalação. Essa é interativa, as pessoas podem realmente tocar, né? Podem mover de local. Quando a obra foi apresentada pela primeira vez em uma exposição em 2002, os visitantes foram convidados a semear suas ideias e desejos em versos em vasos em formas de letras. Para isso, a artista disponibilizou 150 vasos de cerâmica de diferentes tamanhos, 12 tipos de sementes, terra e ferramentas de jardinagem. Depois, os vasos foram dispostos formando palavras diversas. Então, cada uma das pessoas que estavam ali, na verdade, ajudaram a compor essa obra de instalação. Ela não foi feita somente pela artista. A artista concebeu a ideia, né, proporcionou o material, explicou sua ideia, mas quem realmente se apropriou dela para fazer acontecer foi o público que estava ali. Vocês podem perceber várias palavras, né? Aí nós temos duas que são fáceis de serem lidas, que é felicidade e Lorena. Então, provavelmente, a Lorena deve observar essa foto e ficar muito orgulhosa de falar, olha, fui eu que fiz, é o meu nome. Ali embaixo temos um Nico, que provavelmente pode ser um Nicolas. E temos ali um desejo de felicidade, que é bem legal, né? Bem bacana. Brincar com letras não é uma novidade, né? Eu acho que isso é muito divertido pra gente de entender, porque fica realmente bem lindo esse tipo de obra de arte. Eu adoraria plantar um desejo. Que desejo vocês plantariam? No momento, o desejo que eu plantaria é que nós possamos finalmente nos encontrar frente a frente, que todas as pessoas tenham muita saúde, que a gente consiga passar por esse momento difícil que o nosso mundo está passando de uma maneira mais tranquila possível e que a gente finalmente possa voltar aos eixos do nosso planeta, né? Acho que esse momento é importante a gente ter pensamentos positivos em relação a isso também. Agora vamos falar do mundo sonoro, imagens que gritam. Está lá na página 31. Imagens que gritam. É bem estranho esse título, né? Mas vocês vão entender direitinho. Vamos lá. Os pictogramas, desenhos e pinturas que apreciamos, muitas vezes nos dão a sensação de que transmitem sons. Seja em razão das expressões faciais, dos gestos ou dos recursos visuais empregados na composição. Observe a obra O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch. Note que os personagens no centro da obra têm uma expressão marcante, como se estivesse gritando.
O grito, um ícone da arte moderna, especialmente do expressionismo, transmite emoções como angústia, desespero, medo e horror. A expressão do personagem também pode nos levar a pensar nas qualidades do som. Bom, esse é o grito do Edvard Munch, de 1893. Tinta têmpera, pastel e tinta óleo sobre cartão. É um quadro relativamente pequeno, se a gente for pensar, né? Ele tem 91 centímetros, é um pouco menos que 1 metro por 73 centímetros. E é um dos quadros mais reconhecíveis do mundo. Existem alguns quadros que as pessoas observam e mesmo que não sejam grandes conhecedoras de arte, conseguem saber de onde os viram, né? É o caso da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, é o caso do Noite Estrelada, do Van Gogh, e é o caso do Grito, do Edvard Munch. Às vezes, pode até ser que a pessoa nem saiba o nome do quadro, não saiba o nome de quem pintou, mas já ouviu e sempre vai guardar na memória, porque é muito marcante. Observem esse quadro. Nós temos uma pessoa no centro com uma expressão muito característica. Por isso que sons, né, as imagens que gritam, as imagens fazem sons. Esse quadro é uma dessas imagens. A gente observando ela, a gente consegue praticamente ouvir o grito que ele está dando. Claro, cada um vai ter uma interpretação desse grito, sobre a maneira como ele está soando, né? Mas ainda assim, sempre vai ser ligado a esses sentimentos de angústia, de desespero, de medo, né? Porque é isso que o quadro nos mostra. Você percebe que são muito simples, né? As linhas são muito simples, a expressão é facilmente reconhecível, apesar de a face não ser tão reconhecível assim. Nós vemos que os olhos também têm uma expressão, né? Apesar de serem olhos abstratos, não o olho como a gente costuma ver, mas a gente consegue ver, né? Essa mão na cabeça demanda um desespero muito grande. E o fato de a cor estar só localizada no céu, né, lá em cima, torna esse sentimento dele ainda mais sombrio. O que você imagina que o personagem está gritando? E aí o garotinho falou: acho que o grito desse quadro é agudo e fraco. E você? Bom, vamos voltar aqui rapidinho. Eu acho que, assim, claro, nas concepções que cada um tem, assim, eu acho que o grito desse personagem, ele é fraco, sim, mas não porque ele é agudo ou porque não tem mais, é porque ele não tem mais voz. Parece que ele já está gritando por um tempo, sabe? Ele está estático e ele já está ficando rouco. A voz já está perdendo a qualidade. E eu acho que o sentimento predominante é o desespero. Não é nem tanto medo. Para mim, a minha leitura é mais um desespero de falar, meu Deus, o que está acontecendo? E então soltar esse grito sufocante. E vocês? O que vocês acham? Tentem imaginar aí na mente de vocês, observando esse quadro. Se quiserem observar melhor, podem observar pelo quadro que está no livro, lá na página 31, que eu acho que a imagem fica um pouco melhor. O que vocês acham que ele está sentindo? Qual é o sentimento que predomina nesse momento para esse personagem? E como é o grito que ele está soltando? Reflexionem sobre isso. Agora vamos falar de em cena, expressões fisionômicas, lá na página 32, tá? Como vimos na obra O Grito, de Edvard Munch, as expressões fisionômicas, ou seja, as expressões faciais, podem transmitir emoções, ideias e sensações. A comédia de animação Emoji o Filme, dirigida por Tony Leonidas nos Estados Unidos, né, da empresa Sony Pictures, em 2017, é outro exemplo. Esse longa-metragem mostra os emojis, símbolos populares da linguagem da internet e das mensagens eletrônicas, aventurando-se e interagindo por meio de suas expressões fisionômicas. O filme apresenta uma cidade, Testópolis, onde moram todos os emojis, dentro do aplicativo de um celular. Eles vivem aguardando serem selecionados e usados pelo dono do celular em conversas. Cada emoji tem apenas uma expressão, exceto um, o protagonista Jim, que pode mostrar diversas expressões. Olha só que premissa interessante desse filme, né? Eu nunca assisti, mas eu fiquei realmente com muita vontade de ver. Eu acho que deve ser muito legal, principalmente agora que nós já estamos estudando sobre as fisionomias. Eu quero chamar a atenção para o nome da cidade, Testópolis. Isso, na verdade, é uma brincadeira, né, de quem criou esse filme, já que
muitas vezes os emojis, ultimamente, eles têm substituído textos, né? Então, quantas vezes as pessoas mandam mensagem e falam, então tá marcado? Ao invés de a gente responder, sim, está marcado, nós só mandamos uma mãozinha fazendo assim, não é? Ou então, quando alguém fala assim, um beijo pra você, ao invés de responder outro pra você, ou um beijo pra você, a gente manda aquele emoji do beijinho. Quantas vezes a gente deixa de escrever para mandar um emoji, já que o emoji, ultimamente, ele tem feito às vezes, né, de comunicação, ele não é só para mostrar uma fisionomia, ele é um aparato de comunicação, com ele as pessoas se comunicam, né? Se eu quero dar tchau, eu mando a mãozinha dando tchau, e isso é muito, muito interessante mesmo. Quando você quer mandar um abraço, até abraço tem, existe a bonequinha que dança e assim por diante. Estou fazendo as unhas, não precisamos mais falar estou fazendo as unhas, é só mandar o emoji que tem uma mãozinha fazendo as unhas. Isso é bem legal. Você imaginou se você tivesse apenas uma expressão facial? Qual seria? Eu nunca imaginei e também não sei qual seria, mas eu sei que a sensação deve ser muito difícil. Imaginem que vocês só têm uma expressão. Vamos supor que você só tem a expressão de felicidade. Acontece que no dia você está triste e você gostaria muito de demonstrar que está triste, mas você não consegue. Ou então o contrário, você só tem a expressão de tristeza e você está muito feliz, mas você não consegue mostrar que está feliz. Deve ser muito estranho não ter expressões. Bom, existem pessoas que não têm expressões, né? Podem ser decorrentes de doenças ou algo mais, mas só de imaginar deve ser realmente bem difícil. Agora vamos para o corpo dançante, falar das pinturas corporais e brincadeiras indígenas, na página 35. Diversos povos indígenas brasileiros utilizam pinturas e desenhos no corpo como forma de expressão da sua cultura. Podem ser pinturas ao redor dos olhos, na face, grafismos nas costas e no tórax, entre outras possibilidades. Grafismos, meninos, são como essa imagem do lado, tá? São linhas, quadrados, linhas curvas, tá? Esses desenhos podem representar diversos elementos importantes para determinado povo, como animais, mitos e aspectos da natureza. Além disso, também podem ser manifestações artísticas livres com desenhos espontâneos, definidos para cada situação ou ritual que realizam. As brincadeiras são outra forma de expressão da cultura dessas populações. Os Kalapalo, por exemplo, que vivem na região do Alto Xingu, têm uma brincadeira tradicional conhecida como emuse, da qual crianças e adultos participam. O que é bem legal, né? Porque normalmente na nossa cultura, as pessoas adultas não costumam ter esse costume, né? Não costumam brincar com as crianças assim. Essa brincadeira é uma espécie de pega-pega. Um caçador deve perseguir as caças e tocá-las com a mão gritando emuse ao mesmo tempo. Quando uma caça é tocada, ela deve ficar paralisada até que o caçador tenha tocado todos os demais. Então, demarca-se, né, um espaço em que essas pessoas podem correr, não é livremente, ou então essa brincadeira não teria um fim. Se escolhe quem vai ser o caçador e essa pessoa precisa pegar todas as outras. Deve ser muito divertido, né? Agora vamos falar de uma dica cultural que são dos povos indígenas do Brasil. Em todo o Brasil, há uma grande diversidade de povos indígenas. São 254 povos que falam mais de 150 línguas. O site Povos Indígenas no Brasil, resultado das iniciativas do Instituto Socioambiental, reúne informações como verbetes, ou seja, palavras, né? Imagens, mapas e notícias que tratam da realidade desses povos. São diversas etnias divididas por famílias linguísticas, ou seja, línguas que têm uma origem em comum. Além disso, o site permite conhecer significados e traduções de diversas palavras das diferentes línguas, o território ocupado pelos povos, aspectos da arte e da cultura tradicional e atual que produzem, etc. Essa imagem que vocês estão vendo é do site, né, que nós estamos apresentando, e olha só quantas palavras. É muito legal a gente poder ter acesso a essa cultura e entender melhor essa cultura indígena que é tão aqui natural do nosso país, né? Se vocês quiserem entrar nesse site, eu acho que vocês vão se divertir descobrindo coisas novas. Que interessante esse site! Você sabia que a etnia Cinta Larga
recebeu esse nome por usar uma faixa larga de casca de árvores em volta da cintura? Será que eles ainda usam? Que tal vocês entrarem no site, pesquisarem sobre o cinta larga e descobrir se eles ainda usam essa cinta de madeira na cintura? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de descobrir. Bom, essa é a atividade da semana que vocês precisam guardar no portfólio, né? Fazer a atividade, destacar do livro e guardar no portfólio de vocês, que é a seguinte: conversas com emojis. Crie, no espaço dessa página, emojis que você gostaria de usar em uma conversa virtual. Explore cores, formas e principalmente as expressões faciais. Depois, recorte os emojis e cole-os em palitos reaproveitáveis para apresentar uma pequena conversa aos colegas, substituindo algumas palavras pelos emojis. Então já vamos deixar essa atividade pronta, que quando a gente se encontrar, nós vamos fazer vários diálogos utilizando esses emojis. Quero bastante criatividade, várias expressões. Pense nas expressões mais diferentes possíveis, para que não fique sempre a mesma coisa, né? Não tenha o risco de haver mais de um emoji ou mais de 2 emojis iguais. Pensem bastante, sejam bastante criativos. Eu tenho certeza que vocês são e o trabalho vai ficar bem legal. E aí coloquem na pasta de vocês para que a gente possa recolher no futuro e também após o nosso regresso a gente possa conversar através de emojis, tá bom? Bom, façam as atividades, se divirtam fazendo essa atividade, eu tenho certeza que vai ser bem divertido fazer. Mandem fotos de vocês fazendo a atividade que eu vou adorar receber. E por hoje é só. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.